Já botei para gravar, porque aí se eu cair, tá gravando. Eu volto sem problema. Ótimo. Vou esperar 2 minutinhos e aí a gente começa, tá? Ok. Deixa eu pegar meus livros. Muito interessante hoje, tá? O conteúdo aqui dos 2 livros, assim, principalmente a Joana tem uma discussão, assim, que vale a pena a gente ficar bem atento, fazer bem pausado, sabe? Assim, não ter pressa na leitura, ficar restrito, às vezes, até ficar mais restrito ao que está escrito no texto, sabe? Porque dá para aproveitar bastante. É excelente o capítulo, o da Joana e o da Amélia também, né? A gente vai poder destrinchar bem, eu quero que vocês comentem, acrescentem bastante também, sabe? Para fixar. Muito interessante, os 2 capítulos hoje estão muito bons, né? A gente estuda para preparar a aula, parece que a gente fica envolvido naquela vibração toda deles, né? É muito bom, então você fica... Meu celular não tá bom. É diferente. Quando você só assiste a aula é uma coisa, aí quando você prepara a aula, né? Tem um envolvimento, a espiritualidade ajuda demais, né? E aí a gente fica... Vocês vão me ver super empolgada, tá? Com a aula. Eu dei essa aula terça-feira lá no Discípulos, a aula da Joana, eu dei a mesma aula. E assim, nossa, gente, é maravilhoso a assistência que a gente tem, né? Então, vocês vão ver a minha empolgação aí. Bom, eu acho que eu vou começar com a nossa prece, né? Vamos iniciar fazendo a prece, para a gente já ir se preparando mesmo. Tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, nos deixar envolver por esses amigos espirituais que tanto nos assistem, que estão conosco diuturnamente, nos auxiliando a cada momento, nos inspirando nas horas adequadas, a trazer a nós essa evolução tão necessária que se faz, esse progresso a que desejamos, almejamos tanto e que lutamos por ele também, que é a nossa luta. E esses nossos irmãos queridos, através das palavras de Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles, também conseguem atingir até nós os objetivos necessários para que nossas mentes e corações se abram gradativamente a estas verdades, essas verdades trazidas do alto, de forma tão amorosa, e que possamos nós sentir-nos envolvidos por todas essas bênçãos de amor e de paz, a estudarmos da melhor forma possível, no melhor entendimento que possamos ter hoje, nessa tarde. Que assim seja, Senhor, nos abençoe sempre, graças a Deus. Então, vamos lá, gente? O capítulo hoje da Amélia Rodrigues, nós estamos no capítulo... Vou só abrir aqui. É o capítulo 20, tá? Nós vamos começar o capítulo 20. Ele tem como título Fidelidade e Paz. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura, mas eu quero que todo mundo participe um pouquinho com a leitura também, tá? Quem sentir vontade, para a gente poder ter um envolvimento maior aí, né? Então, aqui, ó, o título já começa com fidelidade e paz. Então, ele vai falar, fazendo um preâmbulo aqui desse capítulo 20, vai falar sobre Tiago, o apóstolo, o discípulo Tiago, que é o Tiago maior, né? Porque a gente sabe que tem o Tiago maior e o Tiago menor. Então, esse texto vai falar sobre ele, e essa característica aqui de fidelidade e paz, né? Que tem a ver com ele também no contexto aqui.
Tá? Então, eu vou começar a leitura. Já inicia com o nome dele, olha lá, ó. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, era modesto e dedicado discípulo de Jesus. Mais velho do que o irmão, embora ainda jovem, acompanhava a sinfonia apresentada pelo maestro divino com inusitada alegria, que nunca encontrara no labor com seu pai e os amigos nas atividades pesqueiras. Então, o que a gente vai ter que recordar aqui, né? Tiago maior, irmão de João, o evangelista, né? Que era mais jovem que ele, a gente sabe que João era o discípulo mais jovem, né? De todos eles. Os dois eram filhos de Zebedeu, e a mãe deles era Salomé, Maria de Salomé, né? Então, essa família de Zebedeu tem um capítulo sobre a família de Zebedeu no livro Boa Nova, né? O capítulo 4. É bem legal, nós vamos comentar um pouquinho mais aqui, justamente sobre eles ali, tá? E aqui, o que a gente tem que recordar? Eles eram pescadores, né? Tiago e João eram pescadores, viviam ali pescavam no Mar da Galileia, né? No lago no Tiberíades, e eles eram sócios de Simão Pedro, né? E de André, que era irmão de Simão Pedro. Então, eles viviam da pesca. E Jesus vai chegar para eles e vai convidá-los, né? Vai convidá-los a fazer parte do seu messianato, né? E nesse convite, aqui ela fala, ele nunca encontrara no labor com o pai, com a família dele, que era de pescadores, a mesma alegria de estar com Jesus. Então, ele foi assim, quase que imantado, né? Quando Jesus o convidou para participar, para segui-lo, ele foi quase que imantado naquele magnetismo que Jesus tinha e aquela alegria imensa de estar com o mestre, né? Jesus era especial e sua palavra sempre revestida de musicalidade. Penetrava-o como se fora um punhal de luz. Olha a analogia que ela faz. Um punhal de luz que o clareava interiormente. Então, ele foi apunhalado por Jesus, né? Por uma luz imensa. Ele foi envolvido por Jesus, por aquilo ali. Ele, vamos dizer, ele estava suscetível àquela vibração toda, né, do mestre. Aprender a viver naquela região, adotar os seus costumes e contentava-se com os resultados da pesca, mesmo nos dias mais difíceis, quando a renda era mínima. Então, ele era bastante modesto, né? Ele se contentava, parece aqui que não era ambicioso, né? Com o que tinha, ele era grato, né? Com a pesca que tinha, mesmo que a renda não fosse tão grande. Não possuía outras ambições, ela mesma fala, pois que seus pais, atentos, sempre supriam as suas e as necessidades da família. Então, era uma família equilibrada ali, em que eles tinham as condições mínimas, né, para sobrevivência, né, viviam essa vida mais modesta. Mas, desde o momento em que foi convocado para a construção do reino de Deus, ele passou a viver dias de encantamento e de felicidade. Vejam como ele foi realmente tocado, né, pelo Cristo, né, dentro, certamente, do planejamento reencarnatório dele, né, a gente sabe que tudo é planejado, mas ele reconheceu aquele Cristo e aquela proposta de construção do reino de Deus, como ela fala aqui, né, e é envolvido, ó, passou a viver dias de encantamento e felicidade. Então, ele já conseguia, né, atingir, só pelo fato de estar com o Cristo ali, ele já sentia-se dessa forma. Essa é o que ela relata das características dele, né? Tá? Agora eu vou pedir para alguém continuar a leitura. Quem que gostaria? Posso ler, Simone? Tá. De alguma forma, era inquieto, extrovertido, antes de conhecer o mestre, que, diante da sua movimentação, o chamara,
como ao seu irmão de Boanerges, filhos do trovão, aprendendo a tornar-se controlado e dócil. Olha que interessante, só um pouquinho, né? A gente acaba tendo que comentar, né? Aqui é aquela passagem em que eles estavam, né? Passando pela Samaria, né? E que o povoado não queria aceitá-los, né? As pessoas do local não queriam aceitá-los, eles iam dormir, já era noite, não quiseram aceitá-los, né? Porque eles eram judeus, né? Vinham da Judéia, enfim, da Judéia e da Galileia, né? Aqui na situação eu não me lembro se eles vinham exatamente da Judéia, mas eram reconhecidos, então, os samaritanos, né? Não aceitavam os judeus. E aí é quando eles falam, né, que os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, quer que mandemos descer fogo do céu para matá-los, né? Uma das formas no evangelho que eu encontrei essa aqui. Então, ou seja, né, os irmãos Boanerges, né, os filhos do trovão aqui, porque queria exterminar, né? E era aquele comportamento, como ela falou aqui, inquieto, né, extrovertido, talvez irritadiço, né? Tinha isso, né? Perfeitamente humano, né? Quem não tem, vamos dizer assim. Simone, sabe o que eu lembrei? Tem um livro que fala, que é mais ou menos assim, não se sabe ainda de que lado eles estão. Ah, sim. Que nesse momento demonstram ainda, né, um sentimento humano, assim, né? Exato. E até quer se vingar, né? Dá uma sensação de vingança, né? Vamos continuar um pouquinho, Ali. Passou à posteridade também com a alcunha de maior, para distingui-lo do outro Tiago, o filho de Alfeu. Então, só um pouquinho, para a gente lembrar que aí o filho de Alfeu era casado com Maria de Cleófas, que era parente de Maria, mãe de Jesus. Então, esse Tiago menor, né, era o outro Tiago, Tadeu, e tinha mais um irmão, que agora dos discípulos, me fugiu. Acho que eu não anotei aqui. Tá. Eles eram considerados, eram chamados, até no Boa Nova tem isso, né? Irmãos do Senhor, por conta de Maria de Cleófas ser parente de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? E aí, só para a gente lembrar, então, que é outro Tiago. E o que a gente está falando é o Tiago maior, então, né? Pode continuar. Tá. À medida que o relacionamento do Senhor com seu irmão tornou-se enriquecido pela dúlce afetividade, as citações bíblicas normalmente se lhe referem sempre ao lado do futuro evangelista, cujo amor pelo Mestre, na última ceia, enternecendo-se pelas dores que o amigo iria experimentar, colocou a cabeça no seu tórax, como se desejasse aquecer-lhe o coração. Aqui está falando de João Evangelista, né, que coloca a cabeça, né, recosta a cabeça no peito de Jesus, né, está falando do irmão aqui, porque ele era muito próximo, né, o João era muito próximo a Jesus, né, e Jesus tinha um carinho até meio paternal, assim, porque ele era muito jovem, né, tinha essa questão. Pode continuar. Quando começou a experimentar a presença do amor transcendente no íntimo, compreendeu o significado da própria vida a serviço do ideal e as possibilidades de que dispunha para o ministério. Diligente, sempre se encontrava a postos para qualquer emergência ou atividade extra, sem exigência ou reclamação. Fascinavam-no os atos do Senhor, sempre comedido e conhecedor das misérias humanas, distendendo misericórdia e compaixão. Ele foi escolhido. Só um pouquinho daí. Então, aqui está falando do quanto ele era tocado por esse amor do Mestre, né? Esse amor a preenchê-lo íntimo, né? E ele era diligente, sempre se encontrava a postos,
Você vê qual era a postura, né, do Tiago maior. Ele realmente, porque o título fala de fidelidade, né? Então mostra aqui essas características dele, né? Fascinavam-no os atos do Senhor, né? Então ele ficava fascinado por Jesus mesmo e como Jesus se portava, né? Estendendo sempre misericórdia e compaixão, ele ficava fascinado com isso, né? Vamos, quem mais gostaria de ler? Alguém? Eu ia falar. Passa para outro aí, Gente, Simone. eu não vou me candidatar porque eu tô eu fico 3 minutos ouvindo vocês, aí cai minha internet. A sorte Sério, que, Manu? como é gravado em nuvem, fica gravando, entendeu? Entendi. Eu vou praticamente assistir a aula depois. Eu leio para vocês. Ele foi escolhido para participar do augusto banquete da Transfiguração no Monte Tabor, ao lado de Pedro e do seu jovem irmão, ficando embevecido por muito tempo quando o vira em todo o seu esplendor, dialogando com Moisés e Elias, que se lhe submetiam. Então, só um pouquinho, Margarete, aqui para a gente lembrar, né, da transfiguração no Monte Tabor, em que Jesus fica resplandecente de luz, né, e que aparecem, acho que todo mundo lembra, mas a gente comenta aqui rapidamente, né, que aparecem Moisés e Elias, e que estava João, Tiago e Simão Pedro, né, que estavam lá com Jesus no monte, e que Simão Pedro fala, mestre, vamos fazer uma tenda, né, para que nós passemos a noite aqui com eles, né, com Moisés e com Elias. E aí vocês lembram-se que Moisés e Elias é o mesmo espírito? Sim. Estão lembrados disso, né, do livro Universo e Vida, né? Sim. Da FEB, que eles são o mesmo. E aí eu tive que fazer uma consulta para o João, porque eu não lembrava como é que aparecia, né? Os dois espíritos ao mesmo tempo, né? Sendo que são um espírito só. Aí ele me esclareceu que houve alguma outra entidade espiritual. Gente, desculpa aqui, tá? Só um minutinho, gente. Raquel? Tem que desligar aqui, o celular estava no... Só um pouquinho. Tá. Então, aí essa questão, né, como que apareceram as duas imagens, que seria outro espírito, que pela plasticidade do espírito adquiriu a forma de um deles, né, naquele momento. Assim ele me explicou, tá? Que eu fiquei tentando lembrar, né, como que pôde acontecer esse fenômeno aqui. E aí, lembra que teve também, nessa ocasião, teve também aquela situação do fenômeno de voz direta? Sim. Em que, né, é relatado que foi falado como se Deus, né, a voz de Deus, tivesse, então, manifestado ali, no fenômeno de voz direta, que a gente sabe, né, que existe através da mediunidade. E aí Deus falou, né, revelou, esse é o meu filho amado, a quem me agrado, né? Então, nesse momento, foi uma revelação divina também, para comprovar quem era, né, quem era Jesus, enfim, fazer uma revelação, naquele momento foi feita uma revelação, né? Isso aqui, gente, tem em outro livro da Amélia Rodrigues, que é o Primícias do Reino, tem no capítulo, está descrevendo bem isso aqui, ó, é o Tabor e a Planície, tá? É o capítulo 11 desse livro, Primícias do Reino, a gente já estudou lá no começo, né, Ali? Lá no... Eu lembro alguma coisa. Uhum. Nossa, Primícias do Reino hoje, na época eu senti muita dificuldade, assim, porque também quantos anos tem isso? Foi a primeira obra, né? Nós estudamos em 2012 esse livro. E agora, revendo, assim, a gente vê que tem muita coisa lá. Inclusive isso que ela está falando agora, que é do Monte Tabor, e depois ela vai falar da planície, do Esdrelon, aqui logo à frente.
Então, tem lá nesse capítulo, tá? Se alguém quiser dar uma reler, né? A história do terra-terra, né, Simone? Que Pedro queria continuar no topo, na colina, mas eles tinham que descer na terra para ajudar os outros, né? E para planície, né? Tipo, Ah, não adianta querer ficar lá, porque por Pedro ele montava a tenda e ficava lá, naquela condição de êxtase, eu não sei nem qual o nome que poderia ser dado para o que eles sentiam ali, né? Tamanha felicidade, tamanha divindade daquilo tudo naquele momento, né? E... Simone, Ah, qual que é o capítulo do Primícias do Reino? qual que é o capítulo? 11 que você falou. Capítulo Você 11. falou 11. 11. Tá bom, obrigada. Tem exatamente essas duas passagens aqui, que primeiro eles sobem ao monte. Esse monte, gente, ele é lá na região da Galileia. Ele assim, vocês lembram do Mar da Galileia? Ele dá uns 17 quilômetros a oeste, tá? Na região mesmo da Galileia. Então, tem o Monte Tabor, e descendo do monte é uma região de planície, né? Porque, lógico, tem a parte alta e aí vem a parte mais baixa. Por isso que a Joana, o nome desse capítulo 11 é o Tabor e a Planície, o título do capítulo 11, tá? Aí aqui, vamos continuar a leitura, então. Anelara por ficar ali em uma tenda com os outros, fruindo a felicidade em comum do momento. O mestre, porém, houvera dito-lhes que era necessário descer para estar com os companheiros e as aflições humanas, porque nos vales o charco exala podridão e as flores perfume. Olha que legal, né, gente? Só, né, Jesus que olha o charco com toda aquela podridão, mas vê que ali crescem as flores, né? Eu achei interessante que quando ela fala que Jesus, meu mestre, diz é necessário descer. Então, não adianta querer ficar em transfiguração, em meditação total, em beatitude. Você tem que estar com as pessoas. Você tem que estar vivendo com elas. Porque ele fala que tem que estar com os companheiros e as aflições humanas. Exatamente. Tudo tinha uma didática, né? A analogia de subir no monte, mas agora nós vamos descer. Nós vamos descer para a planície. E quando eles descem para a planície, já tem outra situação aqui. Né? Já é outra que você vai ler agora para nós, Margarete. Na planície do Esdrelon, chamada também Vale do Gesiel, perto do Monte Tabor, né? Para onde se encaminharam, outra surpresa os aguardava. Quando um pai aflito rogou a Jesus socorro para o seu filho endemoniado, e o mestre, com ternura inexcedível, expulsou o espírito imundo que o afligia, dando a todos uma lição de incomparável sabedoria. Para aquele... Só um pouquinho, Margarete, aqui, só para a gente lembrar melhor essa passagem. O que aconteceu aqui? Eles tinham acabado de descer do monte, até... Lembra aquele diálogo que fala assim, é preciso que Elias venha primeiro, né? Eles têm uma conversa a respeito daquele diálogo nesse momento que eles descem do Monte Tabor, e logo após eles já encontram esse pai com o filho endemoniado. E o que estava acontecendo lá embaixo, né? Enquanto eles estavam no monte? Esse endemoniado já estavam tentando retirar, vamos dizer assim, fazer um exorcismo, né? Retirar esse demônio aí, os outros discípulos, que era Tadeu, Judas, Natanael. Lembra o Natanael que o Bartolomeu dá aula passada, que é o mesmo Natanael, né? Que o João deu aula para gente? Então, esse Bartolomeu, ele estava lá embaixo, estava Judas e Tadeu, né? Eles estavam tentando retirar de alguma forma o demônio, né? Vamos usar lá o termo, daquele filho endemoniado. E aí, justamente nesse momento, desce e Jesus, né, que entra em contato e fala, enfim, faz todo o processo, né,
para que seja expulso o demônio, né? Vamos usar esse termo aí. Então, aí aqui, ó, eu peguei só uma passagenzinha que eu vou ler aqui, ó. Eu o trouxe, o pai falando, tá? Ele falou assim, ó, eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Aí é quando, que é justamente Tadeu, Judas, Bartolomeu, né? Aí é quando Jesus, então, vai e usa aqueles termos, né? Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, né? Ele usa aquela questão. E os discípulos perguntam, por que não conseguimos expulsá-los? Né? Aí Jesus vai falar, fé é pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Quando tiverem, aí lembra daquela? Quando tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Vocês vão poder mover poderão transportar as montanhas e tal, né? Então, é exatamente essa situação aqui, que eles não conseguem, né? E Jesus utiliza isso aí para um aprendizado deles também, né? Uma lição, por isso que ela fala, lição de incomparável sabedoria, né? Vamos ver mais um pedacinho, Margarete? Para aquele mistério, era necessário possuir forças morais, a fim de ser atendido pelas entidades infelizes, de nada adiantando gritaria ou ameaças, cerimônias ou verborragia. Essa verborragia aqui, só para a gente usar frases sem sentido, de efeito, sem importância, né? Porque, na verdade, aqui não adiantava só falar, né? Tinha que ter uma superioridade moral, né? Não é isso? Isso. A austeridade do amigo e suas palavras, repassadas de energia e misericórdia, produziram um grande impacto no obsessor impenitente, que logo deixou a sua vítima, passando a acompanhar o sublime terapeuta, renovando-se e transformando-se para melhor. Olha que interessante, né? Que a Amélia traz, assim, coisas que a gente não imagina, né? Que o próprio obsessor passa a acompanhar. Né? Interessante isso aqui. São informações, assim, bem detalhadas, né? Que os evangelhos muitas vezes não vão trazer tudo isso. Renova-se transformando para melhor. Não só expulsou, né? Melhorou a condição do rapaz, da pessoa, como também ele passou a seguir Jesus, né, esse espírito. Interessante, Simone, né? Oi. É nessa hora que eles falam, né, que Jesus fala, não é? Que para esse trabalho é necessário jejum? Isso, jejum e oração. Jejum das paixões, né? Jejum e oração, né? Que tipo assim, você não vai conseguir expulsá-lo se, né? Usa uma terminologia bem própria deles lá, né? Que eu não me lembro. É isso mesmo, né? Tá. Só melhorar a moralidade, né? Tá. Gente, quem quer continuar? Pode ler alguém. Se alguém quiser, senão você continua, Margarida. Se não tiver ninguém disposto. Eu leio um pouquinho. Vou ler um pouquinho. Então tá. É certo que uma coorte de anjos acompanhava o Messias, mas também de seres infelizes que, ao seu lado, beneficiavam-se das suas energias, dos seus ensinamentos, abandonando os antigos doentios propósitos e fazendo parte da caravana daqueles que se renovavam para o bem. No Tabor, Jesus esplendera de glórias e no Esdrelon de compaixão para com as deficiências dos infelizes. O convívio com ele era sempre rico de experiências grandiosas e inesperadas, porque tudo nele era especial, inimitável, único. Quando os amigos se reuniam para discussões banais e disputas injustificáveis, ele, invariavelmente, afastava-se do grupo a fim de poder reflexionar, não se deixando influenciar pelos tormentos deles. Só um pouquinho, Marli. Olha que interessante aqui, porque aqui quem se afastava dos amigos, né?
quando havia discussões banais, disputas injustificáveis, era o próprio Tiago. Olha a postura dele. Eu achei legal isso aqui, interessante. Ele já se distanciava, ele afastava do grupo para fazer as reflexões dele. Quer dizer, ele não parece que ele não se envolvia nessas tricas aqui, nessas questões mais inferiorizadas, né, nessas discussões. Então, você vê que ele já tinha um comportamento, assim, de quem parece que está mais esclarecido, né? Embora seja o filho do trovão lá, como a gente falou, né? Tem que ter todo mundo, gente, tem o seu momento, né? De, como é que se diz, né? Sabe, tem uns 2 minutos lá que você, a inferioridade vem, né? Mas ele parece que já tinha uma postura diferente. Eu achei muito interessante conhecer, assim, ver esses detalhes sobre ele, né? Simone, eu acho que ele foi o segundo, né, a falecer depois de Estevão. Ele foi o primeiro do grupo, não é isso? Eu acho que sim, foi. É, eu acho que ele foi o primeiro dos 12, né? Depois de Estevão, acho que foi ele. Estava mais preparado. Era um Tiago mesmo, agora eu não lembrava se era o maior. O menor permanece depois, né, Exato. na casa do caminho lá. Tá. Vamos lá, mais um pouquinho, Marli. É claro que também sofria algumas angústias, tinha dificuldade de assimilar todas as transformações ouvidas, mas sentiam que eram procedentes e deveriam ser cumpridas. Como João confabulava em torno do porvir, do período que se acercava, e quando percebia que não estava tão próximo, recorria-lhe à jovialidade e à sabedoria para discutir como proceder até o instante da ação. É claro que pensava ser o reino por ele anunciado, o que tornaria Israel o país mais ambicionado do mundo, possuidor de todos os poderes, livre, enfim, da submissão a Roma. Então, olha aí, gente, você vê que ele tinha essas características, sofria algumas angústias, tinha dificuldade de assimilar as informações ouvidas, porque, pensa bem, né, acho que para todos, né, até certo ponto, assimilar aquele reino de Deus que Jesus, né, vinha trazer, tudo aquilo era muito diferente do que culturalmente se tinha ali, né, do que se conhecia. Então, ele tinha também as suas dificuldades, mas parece que ele tinha uma facilidade, né, de saber que deveria ser cumprido aquela forma, que era procedente tudo aquilo que Jesus trazia, aquelas informações, né. Então, ele tinha uma aceitação, né, um entendimento aí, tá? E ele, com João, com o irmão, ele ia confabular em torno do porvir, em torno do que iria acontecer. Porque o que eles acreditavam, né? Jesus falava, até no livro mesmo, no Boa Nova, lá, no capítulo 4, que ele é aquele capítulo que começa falando, né, no livro, que Jesus os convida para segui-los, né? E nessa proposta, então, Tiago fica empolgado, ele se envolve, aceita aquilo ali, mas eles estavam entendendo o quê? Que esse reino que Jesus ia trazer era para tirar o poder que existia na época, né? A submissão a Roma, então que Jesus iria tomar a frente de tudo isso aí e que passaria, então, a ter um reino, né? Em que Jesus seria o rei, né? Vamos dizer assim, um reino na terra, da forma que ele fala aqui, né? Que Israel se tornaria o país mais ambicionado do mundo. Então, ele era encantado com tudo aquilo, mas ele trazia para a realidade ali deles, do local, que era o que todos queriam, né? Se libertar daquela dominação romana, né? Um povo que a gente viu que foi tantos povos ali que invadiam, né? Na história, enfim. Então, eles queriam libertar, queriam esse reino aí. Então, você vê que é a forma como ele conseguia enxergar, né? Que o entendimento desse reino de Deus até hoje é complicado para nós, né? Difícil de entender a proposta mesmo de Jesus, né? É difícil, imagina para eles lá. Então, você leu esse pedacinho aqui, desde o princípio? Não, né? Não. Vamos lá. Pode continuar?
Continua. Uhum. Desde o princípio que assim pensava. E foi graças a essa ideia que a sua mãe tentou interceder pelos dois, rogando ao mestre que, no momento da sua glória, colocasse-os cada um a seu lado, assessorando-o. Então, aqui é para a gente lembrar também, olha lá, está em Mateus, né? Mateus, no capítulo, está embaixo, no meu tem um rodapé, não sei se vocês têm. Capítulo 20, né? Versículo 20 a 22. E no livro Boa Nova traz também, nesse mesmo capítulo que eu comentei, que é o capítulo 4, né? Família de Zebedeu. Traz também quando a Maria de Salomé, né, chega e quer garantir, né, o lugar dos filhos, um à direita, o outro à esquerda, né? E aí Jesus, o que Jesus responde, né? É preciso que eles bebam do meu cálice, né? Então, segundo Boa Nova, né, segundo Humberto de Campos, na hora que Jesus responde, ela fica confusa ali e ela acaba saindo, né? Ela não fala mais nada, ela ouve o que ele falou e ela sai do local na hora, né? E quem fica, que Jesus continua o diálogo, é com o próprio Zebedeu. Ele continua dialogando e explicando por que ele falou isso do cálice, né? O que significava isso, né? Aí aqui, ó, lê mais um pedacinho, Marli, só para a gente continuar esse entendimento. Tá bom. Eu achei engraçado esse parágrafo anterior. Agora, eu achei engraçado esse parágrafo, porque é bem uma atitude materna, né? Ela queria garantir. Mãe, né? Bem, vou garantir logo meus 2 filhos. Eu achei engraçado isso, bem alto humano. Posto, né? Porque ele vai ter um reinado, ele vai ser um rei, e aí garante um alto posto para os dois ficarem bem colocados, né? Já que Jesus tinha feito o convite para eles, né? De fazer parte do reino de Deus, enfim, né? Vamos lá. Exatamente. A resposta do Senhor fora perturbadora e tiveram dificuldade todos os membros da família de entender por que ele perguntara se estavam dispostos a beber da sua taça de amarguras. É claro que estavam, portanto, pensavam que teriam que sorver alguma substância amarga, como era relativamente comum nas celebrações festivas. Lentamente, porém, foi se dando conta de que a taça era muito mais complexa do que pensara, e sorvê-la era dar-se em totalidade, mesmo quando o sofrimento chegasse com as suas tenazes de aflição. Olha só, né? Aí, lá no Boa Nova também, daí Jesus continua o diálogo, conversando com Zebedeu, né? E ali ele vai comentar o que aconteceu com todos aqueles profetas que vieram antes, né? Com Elias, Jonas. Então, Jesus faz esse comentário com Zebedeu, explicando, já que a Salomé mesmo nessa hora não estava mais. Aí ele conversa com Zebedeu e explica, ele fala, olha, todos os emissários da verdade divina, assim fala Jesus no livro lá, foram maltratados, trucidados, né? Foram martirizados, acabaram com eles, os emissários da verdade divina. E ele fala, e Jesus fala, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte, né? E é bem isso, né? A gente até estudou, viu, no outro capítulo, acho que foi da Joana, se não me engano, não sei se foi a aula passada, vocês vão me ajudar a lembrar, que a necessidade, acho que é da pena de morte, né, que a gente estudou na semana passada, que quando você tem aquilo que não te interessa ou te incomoda, o ser humano, o que ele quer fazer? Ele quer destruir, né? Se aquilo está te incomodando, ele quer se ver livre. Então, a verdade divina, como ele fala aqui, o próprio amor, né, e a verdade era destruído
na personalidade daquele que estava propagando aquele amor, aquela verdade divina. Então, Jesus já conversando com Zebedeu, ele mesmo já vai esclarecer, né? Que, olha, para ele vai beber um cálice de fel amargo. Por quê? Vai ter que, ao me seguir, ele corre o risco realmente do martírio, da morte, né? Então, esse era o cálice, né? E que eles ficaram sem entender aqui, né? Achou que até seria, se fosse só tomar uma bebida amarga, né? Seria muito bom, né? Seria muito fácil, mas não. Na realidade, a bebida amarga aqui era de um tamanho, né? De uma intensidade, como ela mesma fala, né? Sofrimento chegasse com as suas tenazes de aflição. O sofrimento ia chegar, né? Para seguir Jesus, o sofrimento ia vir. E o martírio e a morte, né? Então, esse cálice realmente de perder a vida, né? Que foi o que aconteceu com Jesus, né? Continua acontecendo com todos eles. E a gente sabe que, né, Alexandre estava falando que eles vão ser martirizados, né? Acho que só João Evangelista que não foi, né? Não é isso? Só o apóstolo João, né? Sim, isso. Os 11, né? Foram martirizados. Então, foi o destino dele, é o cálice, né? É o cálice que eles tiveram que tomar, né? Imagina se Salomé, quando pediu para que fosse um direito, ia imaginar que os filhos iam ser martirizados, né? A gente vê Salomé ingenuamente, né, Simone, achando que era um reino mesmo, né, físico. Coisa bem de mãe, né? E assim, a gente entende porque é o contexto deles, é o que eles conheciam, né? É muito difícil o entendimento de tudo isso aqui, né? Dessa verdade divina, desse amor divino, né? Uhum. É coisa bem de mãe. Até Maria não queria que Jesus fosse estar lá no Sinédrio, estudar com os doutores da lei. Mãe, eu já fui ao Pai, não preciso mais disso aí. Então, era o contexto, né? Era o que as mães queriam para o filho, né? Achavam que era o melhor. E aí a gente entende aqui qual que era o cálice mesmo, né? A dificuldade de tudo que eles teriam que passar, né? Deixa eu ver onde é que a gente está. Ah, tá. Outra pessoa quer ler ou eu continuo, gente? Eu, Ana? Continuo eu mesmo? Então tá. Todo o tempo disponível, ele conviveu com Jesus e deixou-se impregnar-se pelo seu perfume de amor, assinalando a sua existência com as diretrizes ouvidas e absorvidas. Então, você veja a característica do Tiago mesmo, né? Olha, todo o tempo disponível ele conviveu, deixou-se impregnar pelo seu perfume de amor. Imagina que maravilha isso também, né, gente? Assim, às vezes eu fico tentando me transportar um pouco para esses momentos vividos aqui por eles, né? E ele conseguia, pelo que deu a entender, ele alcançava aí, né, dentro da possibilidade dele, assinalando a sua existência com diretrizes ouvidas e absorvidas. Por isso, ele procurava não criar embaraços no ministério do mestre, cooperando quanto possível em todos os mistérios, da maneira a expandir o reino de Deus na terra, a começar pela própria conduta. Então, você vê que Tiago ele já tinha uma noção de reforma íntima, né? Até hoje a gente sofre aí com a danada da reforma íntima. Ele, naquele tempo, ele já tinha toda uma cautela, que é o que deu a entender, e tentava se conduzir da melhor forma, né, para contribuir com Jesus. Você vê que ele, né, não se envolvia nas discussões pequenas lá, né, nas questões menores, ele se afastava, então ele cooperava com todos os mistérios. Eu acho que aqui dá para entender um pouquinho porque que o capítulo fala de fidelidade, né? Quando ela traz ela esclarece essas partes, essas questões dele, né? A gente pensa na fidelidade, ele era fiel, ele tentava até pela própria conduta, porque aquela história, não adianta a gente falar para o outro fazer e a gente não conseguir fazer, né?
Então, ele era fiel nesse sentido, né? Ele modificou aqui a própria conduta. Aí ele vivia surpreso em acompanhar as multidões que se multiplicavam em volta do amigo, apresentando as suas derrotas estampadas em doenças terríveis, em castigos da divindade pelos pecados cometidos, sempre beneficiadas, sem que, no entanto, aqueles réprobos, ou seja, aqueles condenados, sentenciados que se recuperavam, viessem fazer parte do núcleo de ação amorosa. Então, ele observava Jesus, ficava surpreso com a multidão que seguia Jesus, aquela multidão necessitada de auxílio, né, tantos doentes de vária ordem, né, e Jesus sempre os beneficiava, né, sempre os beneficiava, e não queria dizer que eles iam seguir Jesus, não é isso, né, não necessariamente, às vezes ele queria só ter o alívio daquela dor, daquele sofrimento, daquela aflição, e não necessariamente iria seguir Jesus, aquela multidão que ali o acompanhava, né? Homenageavam o mestre somente com interesse de terem saradas as chagas purulentas, recuperando os olhos, os ouvidos, a voz, libertados dos espíritos maus, de imediato correndo na direção dos mesmos vícios. Então ele observava muito isso, né? Que aquela cura, lembra da cura instantânea, dali a pouco ele volta para o mesmo vício, sem aquela reforma íntima, sem aquela mudança moral, né? Que isso era muito observado, percebia que a grande maioria fazia isso, né? Então, eles voltaram correndo na direção dos mesmos vícios que lhe causaram as aflições, sem consciência do que lhes passava. Né? Então, aquela coisa, eu estou mal agora, eu estou sofrendo uma dor física, eu estou com mal, eu sou curado, mas eu continuo com a minha vida. Não é aquele imediatismo, né? Resolve ali, é aquilo que interessa para mim, eu resolvi minha dor, né? Eu não enxergava, agora estou enxergando. Né? Eu não falava, agora estou falando. Então, a maioria não... É isso que ele quer dizer, que a maioria não tinha consciência do que era preciso para a cura, né, efetiva. Né? A maioria não tinha. E o Senhor atendia sempre as massas, assim como as pessoas isoladas com a mesma ternura e bondade, o que o sensibilizava profundamente. Então, assim, para Jesus, mesmo sabendo que aquele que não ia ter a mudança na moralidade, mesmo assim, muitas vezes ele curou. É isso que ele está querendo dizer, né? Que ela diz aqui. Assim foi durante todo o labor, até o momento terrível em que viu o amigo na cruz estertorando. E ele foi tomado de pavor, ficando à distância. Então, o que aconteceu lá na cruz? Vocês lembram, né, que tinham as mulheres, né? E João Batista, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, João, que estavam ali com o mestre, mas que Tiago viu a situação e que ele se afasta, né? Ele não permanece, né? É isso que ela está falando aqui. Ficou à distância. Então, naquele momento, ele não permaneceu ali junto ao mestre, né? Tá. Logo depois, com as alvíceras da ressurreição, ou seja, as alvíceras é o anúncio, né, da boa nova, porque a ressurreição representa o quê, né? Foi Jesus mostrar a eternidade do Espírito, né? Com a ressurreição, a mensagem foi essa. Ele trouxe que era eterno, que o Espírito, ele não haveria a morte, né? A morte era do corpo. Renovou-se-lhe o entusiasmo. E, por fim, compreendeu qual era o reino, né? Qual a taça onde estava o conteúdo amargo, o que era necessário fazer. Então, foi nesse momento aqui, pelo que diz Amélia Rodrigues, depois que ele soube
né, que Jesus, as aparições de Jesus, né, que aí, então, ele consegue ter essa compreensão, consegue, como a gente usa, né, caiu a ficha, né, do qual reino, o quanto ele ia ter que ainda continuar trabalhando ali pela Boa Nova, né, levar essa Boa Nova às pessoas, ao povo, enfim, né, e que ia ter que sorver o cálice amargo, né. Aí aqui, ó, ela coloca, após a descida das línguas de fogo no memorável Pentecostes, foi dominado totalmente pelo psiquismo do Senhor. Então, lá no Pentecostes, ele se sente aí envolvido, né? E dominado, eu achei interessante aqui, né? Dominado totalmente pelo psiquismo do Senhor. É como se fosse Jesus pensando junto com ele, né? Eu imaginei assim, né? Bem interessante. E saiu a pregar, a divulgar a boa nova de alegria, chegando a viajar para levar a mensagem às distantes terras espanholas. Então, você vê que ele sai ali da região de Israel e vai até a Europa, né? Sai daquela região na Ásia, vai até a Europa, na região da Espanha, pelo que ela comenta aqui. Só para a gente lembrar, o Pentecostes, ele aconteceu, que assim, tinha a Páscoa, o Pentecostes era 40 dias após a Páscoa, né? Não, estou falando errado, 50 dias, né? 50 dias. 40 dias foi a ascensão de Jesus, né? O Pentecostes foi depois, passou 10 dias após Jesus ascender aos céus, né? Tem aquela passagem, aí 10 dias após, 50 dias depois da Páscoa, que ele tinha ressuscitado, enfim, né? Aí depois, em 50 dias, que é as línguas de fogo, né? Que é aquele fenômeno mediúnico, né? Em que foi possível visualizar o que eles interpretaram como as chamas, né, sobre as cabeças, e eram as línguas de fogo. E ali naquele local, que foi na Galileia, se não me engano, não me lembro, não sei se vocês se lembram o local mesmo, a cidade, que ali no Pentecostes, naquele local, foi então quando se desdobrou o fenômeno mediúnico, né, para todas aquelas pessoas. E no fenômeno mediúnico ali, tinham pessoas de vários locais, né? Tinham pessoas do Egito, tinham pessoas da Capadócia, que é lá na Turquia hoje, né? Capadócia, do Egito. Tinha estrangeiros de várias línguas, né? De várias, e que eles passaram a ouvir, né? Não foi isso? As línguas de fogo, eles passaram a ouvir naquele fenômeno de xenoglossia, eles passaram a ouvir na língua que eles conheciam, né? A mensagem. Então, eles conseguiam entender, né? E aquilo gerou ali até uma confusão naquele momento em que acontece esse fenômeno aí. Se a gente for ver, tem, ó, no capítulo 18 do Primícias do Reino também, daquele mesmo livro que a gente falou anteriormente, da Amélia Rodrigues, né? No capítulo 18, é o capítulo que fala assim, ide e conquistai a terra. Ela explica bem esse fenômeno aí das línguas de fogo, do Pentecostes, né? O que acontece, tá? No Primícias do Reino tem um capítulo sobre isso. Tá. E aí, uma outra coisa importante, que nessa situação aqui, a gente sabe que Simão Pedro tinha uma mediunidade, né, tinha uma mediunidade que é destacada em vários, né, em várias situações, várias passagens dessas aqui. E nessa aqui também, né, que ele fica mediunizado, Pedro, tá? E ele fala assim, não sei se vocês vão lembrar, eu anotei aqui, ó, vossos filhos e filhas profetizarão, mancebos terão visões, vossos velhos sonharão. Então, ele utilizando essas palavras, Simão Pedro está falando sobre a mediunidade que vai existir, né, que existiria e que ali seria um marco, vamos dizer assim,
Tá? Ele faz esse discurso e ele estava mediunizado também. Então, é só para a gente contextualizar um pouquinho como foi essa situação aqui, né, das línguas de fogo, enfim, e representa a mediunidade, né, que realmente, né, vossos filhos e filhas profetizarão, né, a mediunidade sempre existiu, né, sempre vai existir. Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa que vocês lembrarem aí que eu não falei, tá? Senão fico só eu falando aqui, é estranho essas aulas, né, quando a gente... Simone, tem um texto aqui que é da Federação Espírita do Paraná, que fala a respeito do Tiago, aí ele diz assim, ó, sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Denunciado, ele foi preso, levado ao banco dos réus, interrogado e condenado. O denunciante, diante da atitude serena do mártir, arrependeu-se de tal forma que, enquanto conduziu Tiago para a execução, se declarou também que cristão, sendo condenado a morrer com ele. Durante o trajeto, pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago voltou-se para ele e, num gesto sublime, o beijou, chamando-o de irmão e lhe desejando paz. Tiago foi decapitado, tornando-se o primeiro apóstolo de Jesus a morrer na defesa de sua causa. Foi no ano, mais ou menos no ano 41 da era cristã. Aí tá como 41, aqui a Amélia vai trazer para nós 44. Ela 44, né? É. Pois é. Mas é aproximado, né? Através do historiador Daniel Hobbes. Essas informações são dele, né? É. Mas é da Federação do Paraná. Também tem uns artigos muito interessantes, né? Da Federação. É muito bom mesmo. E aí a gente vê, olha que curioso, né? Ele consegue converter, né? Mais uma pessoa. Virou cristão ali na última hora. Antes da... E foi o que exatamente o que tinha denunciado ele, né? Foi o denunciante que aí, vendo a tranquilidade dele, né, de ir para a decapitação, ele resolveu pediu perdão e se declarou cristão também. Curioso, né? Foi decapitado junto com ele. Foi. Né? Ele se sentiu tocado, foi o momento dele ali, né, de uma conversão, vamos dizer assim, um despertamento, né, para o cristianismo. Um despertar, né? É engraçado isso que a Malu fala, né? Parece que é no último momento. Não é, Malu? Em cima do laço. Vai, né? Em cima do laço. E a gente vê que isso acontece também quando a gente vai fazer essa transição para o planeta de regeneração. Deus está esperando até o último minuto da gente. Para a gente se posicionar. Olha que bacana isso. Que a gente tem até o último... Deus é tão bom que dá até o último minuto para a gente se posicionar. Até o último segundo. Né, Malu? É isso aí. Tão bom que vai até o último segundo. Vem, tô aqui, ó. Isso mesmo, né? A gente que se demora, né? Mas Deus, com essa infinita bondade, né? Paciência, né? E essa... Nossa, sempre nos aguardando, né? E é interessante o envolvimento, né? Nessa colocação aí, dessa pessoa que se sentiu envolvida, ou pelo próprio exemplo, né? Pelo próprio exemplo do Tiago, né? Pensa a força moral que ele não adquiriu, né? Com todo esse trabalho dele, né? Essa dedicação à Boa Nova, a levar isso tudo, né? Muito legal, quer dizer, mostra que ele é um vencedor, né? Tanto é que aqui ela fala, ó, que é o finalzinho, né, deixa eu ver, só tem um pedacinho. Mas retornou e desafiou o contexto com seu verbo inflamado de júbilo, provocando a ira de Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, no ano 44 depois de Cristo, que o mandou decapitar para servir de exemplo aos demais, né? Porque ele desafiou com seu verbo inflamado de júbilo, né? Ele foi verdadeiro, aquele negócio que você falou, ele foi verdadeiro, sincero, e ele incomodou. E trouxe a verdade, né? Trouxe uma verdade que incomoda, né? A quem não está nessa vibração,
ele vai querer o quê? Pensar em destruir. Não, você não me interessa, eu vou acabar com a sua vida, né? A sua fidelidade e exemplificação coroou, por fim, de paz e de plenitude. Ele bebeu, sim, a taça da amargura até a última gota. Olha que beleza isso, gente, né? Como exemplificação aqui. A fidelidade, a exemplificação. E ele era o quê? Ele estava em paz, né? Que nem foi morrer, foi ser martirizado, mas era um espírito que adquiriu uma paz interior, né? Porque essa postura é que vai trazer paz, né? É aquela construção do reino mesmo de Deus interno, né? Com a consciência tranquila, né? Olha que coisa, assim, eu achei lindíssimo o exemplo dele, né? A gente olha assim, até parece meio inatingível, né? Meio distante, assim, mas essas coisas vão para nós também sedimentando, eu acho, né? Quando a gente vai estudando, lendo isso aqui, né? Nos auxilia bastante também. A conduta, a nossa postura. E ele sorveu a taça da amargura até a última gota mesmo, foi martirizado, ou seja, a gente pode concluir que ele estava sentado, né, à direita, né, não sei, né, que tinha aquela coisa direita e esquerda, tinha um significado também, né, então a gente pode dizer que no fim ele cumpriu, né, dentro do reino aqui, proposto, ele sentou mesmo, né, ele estava ali num alto posto, né. Então tá, gente, eu acho que aqui é que a gente tinha para, se vocês quiserem comentar alguma outra coisinha. A Cida vai buscar o café para nós, né? A Cida tá tão quietinha que eu acho que ela foi fazer o café mesmo. Ai, Cida. Saudade do café da Cida, hein? Vamos lá, então, vamos agora para Joana. Que esse aqui é maravilhoso, esse capítulo. É o capítulo 16, né? Adversários. Então, eu vou começar a leitura de novo, e depois quem quiser, tá?